Olá, galera! Vou trabalhar de um assunto importantíssimo que pode ser utilizado muito nas redações como ponto de apoio e, claro, cai no vestibular. Estou aqui então para falar do imperativo categórico do filósofo Immanuel Kant. Mas para isso vamos iniciar falando um pouquinho da Idade Moderna e da sua ética antropocêntrica. Vamos lá? Muito bem. Com o final então da Idade Média, marcado pelo Renascimento, o ser humano torna-se novamente o centro dos interesses por meio do humanismo. No terreno da reflexão ética, esse fato passou a orientar uma nova concepção moral centrada na autonomia humana. No Iluminismo, essa orientação fica mais evidente, pois os filósofos passam a defender a ideia de que a moral deve ser fundamentada não mais em valores religiosos, e sim naqueles oriundos da compreensão do que é a própria natureza humana. O conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, de certa forma passa a ser recuperado. Nesse caso, a concepção mais expressiva do período moderno a respeito da natureza humana é a de uma natureza racional, que encontramos no filósofo Immanuel Kant, que viveu entre 1724 e 1804, sendo a sua formulação talvez uma das mais bem acabadas. Em Kant nós temos o que podemos chamar de ética do dever, presta atenção nisso. Em seus textos, Crítica da Razão Prática e na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, o filósofo alemão aponta a razão humana como uma razão legisladora, capaz de elaborar normas universais, uma vez que constitui o componente principal dos seres humanos, isto é, uma capacidade comum a todos. E por isso, então, as normas morais teriam sua origem na razão. Embora, em Kant, as normas morais devem ser obedecidas como deveres, a noção kantiana de dever confunde-se um pouco com a própria noção de liberdade. Isso ocorre porque, em seu pensamento, o indivíduo que obedece a uma norma moral atende à liberdade da razão, ou seja, aquilo que a razão, no uso de sua liberdade, determinou como correto. Dessa forma, o sujeito à norma moral é o reconhecimento de sua legalidade conferida pelos próprios indivíduos racionais. Ou seja, eu sou uma razão que democraticamente aceita a maioria das razões que compuseram as leis às quais eu sigo nessa sociedade. Eu legitimo o poder da razão quando confio nas leis que já estavam nessa sociedade antes de mim. As leis podem mudar com a minha contribuição? Claro que sim, mas preciso de outros seres humanos para que reforcem a centelha que brotou em minha razão. As outras razões são a minha segurança de estar correto. Logo, toda lei passa a ser um dever porque não foi pensada apenas por um homem, mas por muitos. Como podem observar, há aqui uma crítica ao absolutismo monárquico do rei e principalmente ao papado. Kant, ele reforça ainda mais essa ideia ao dizer que um ato só pode ser considerado moral quando praticado de forma autônoma, consciente e por dever. Nesse sentido, um ato influenciado pela lei e instituída. Com isso, acentua o reconhecimento do dever como uma expressão da racionalidade humana, única fonte legítima da moralidade. A clareza dessa ideia é assim então expressa pelo filósofo na sua famosa afirmação que está lá na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, na página 59, que diz: age apenas segundo uma máxima, ou seja, um princípio, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Essa exigência, então, é denominada por Kant como o famoso imperativo categórico, ou seja, é uma determinação imperativa que deve ser observada sempre, em toda e qualquer decisão ou ato moral que venhamos a praticar. Em outras palavras, o filósofo quer dizer que nossa ação deve ser tal que possa ser universalizada, ou seja, que possa ser realizada por todos os outros indivíduos, sem prejuízo para ninguém, inclusive para toda a humanidade. Se não puder ser universalizada,
não será moralmente correta e só acontecerá como exceção, como apenas uma regra. Mas e agora? Por que realizamos então atos contrários ao dever e, portanto, contrários à razão? Kant dirá que é porque nossa vontade é muitas vezes afetada pelas inclinações humanas, que são os nossos desejos, paixões, medos, e não apenas pela razão. Por isso, ele afirma que devemos educar a nossa vontade para alcançar a boa vontade, que seria aquela guiada unicamente pela razão. Em resumo, podemos dizer que a ética kantiana é uma ética formal ou formalista, mas postula o dever como norma universal, sem se preocupar com a condição individual em que cada um se encontra diante desse dever. Em outras palavras, Kant nos dá a forma geral da ação moralmente correta, o imperativo categórico, mas não diz nada acerca de seu conteúdo, não diz o que devemos fazer em cada situação concreta, pois isso dependerá de cada sociedade e de seu tempo. Galera, sobre o imperativo categórico de Kant, é isso. Então, grande abraço e até o próximo vídeo. Grande abraço para todos vocês.